Hoje eu queria conversar com vocês sobre a comunicação e a relação que ela tem na antiguidade e na medievalidade com as condições de meios de comunicação que foram construídos ao longo desse período. Então, quando falamos de antiguidade, falamos principalmente de Mesopotâmia e Egito, antigo. Falamos também dessa comunicação que passa para o Império Romano e como é que ela chega, passando pela medievalidade, até o que a gente chama de período moderno, a modernidade. Né? Vocês já devem ter ouvido falar de Gutenberg e a invenção da imprensa. Isso mudou muita coisa, hein? A invenção da imprensa construiu uma nova realidade no mundo europeu. Se pegarmos a Mesopotâmia do Egito Antigo, a gente já tem um vídeo falando um pouco sobre isso, em que você tem condições bastante primárias de comunicação, mas tanto na Mesopotâmia quanto no Egito surgem as escritas cuneiformes na Mesopotâmia e os hieroglifos no Egito. Você tem uma quantidade de documentos produzidos no Egito, inclusive, que chegou até nós através de Champollion, que é um egiptólogo, na prática um primeiro arqueólogo, que em 1822 faz o estudo do Egito Antigo e esses estudos foram guardados até hoje. Ele vai interpretar a Pedra da Roseta, que é um documento que retrata a relação religiosa e poder no Egito Antigo, que serve como base para a construção de toda uma estrutura gramatical do Egito para poder servir também de tradução dos demais documentos egípcios. Os egípcios se preocupavam com essa documentação porque eles tinham três tipos de linguagem. Uma linguagem para a nobreza, uma linguagem para os sacerdotes, também escribas que faziam os registros dos documentos, e a linguagem popular mais usual. Né? Então, para os egípcios, a linguagem, a comunicação, servia também como uma estratificação da sociedade, para você colocar cada elemento em seu lugar e ter uma linguagem operacional comum entre esses elementos. Os egípcios faziam comércio interno, faziam atividades econômicas que, em relação a outros povos, acabaram sendo também dominantes, alguns comerciantes, da língua grega. Os egípcios faziam muito comércio com os gregos. E os gregos circularam no Mediterrâneo, a língua grega se expandiu, chegou na Itália, na parte sul da Itália, onde você tinha a Magna Grécia, na Sicília, onde você teve um contato comercial com os gregos e a língua grega também se estabeleceu. Contudo, o latim, com a expansão do Império Romano, domina a Europa, o latim se transforma na língua oficial dos europeus, ganha destaque, se propaga na Europa a partir do domínio dos romanos sobre diversos povos, e os romanos usavam o latim como uma língua da população romana, do cidadão romano. Então, quando você falava de latim, você falava do romano cidadão que dominava o latim. Outros povos dominados por Roma não chegavam a dominar o latim, apenas poucas pessoas nessas comunidades, nesses territórios do interior da Europa, da parte ocidental europeia, também do Mediterrâneo, algumas regiões da África, Cartago, né? Eram áreas dominadas pelos romanos que tinham contato com o latim, mas um grupo muito restrito, de uma elite governamental ou econômica dessas regiões, que acabavam tendo acesso ao latim porque precisavam dele para os seus negócios, para suas práticas e contatos com o poder. Quando Roma estabelece nas províncias romanas, alguns cônsules, alguns governantes, procônsules que administram estas regiões, esses procônsules romanos também usam do latim para as comunicações aos povos, para a informação das ordens romanas. Inclusive, quem começou a publicar as ordens romanas foi César, no século I a.C. César, que era um grande general romano, chegou a ser ditador vitalício em Roma, depois foi assassinado pelo Senado, e essa briga dele com o Senado, parecida com as brigas que a gente tem hoje entre executivo e legislativo, César era um cara disposto a dar o golpe em Roma e assumir o poder absoluto. Ele usa um instrumento que é a comunicação para divulgar as contradições do Senado, para jogar a população contra o Senado. Ele publica o que a gente chama de álbuns. Na prática são pautas dos temas discutidos no Senado e mostrando as contradições e as decisões do Senado que iam contra a população romana. Quer dizer, o que o César queria criar era um clima de tensão entre população e Senado. Mesmo dado o golpe, Caio Otávio assume o governo romano, ele vai ser o primeiro imperador romano, Caio Otávio, que era sobrinho de César. Isso é uma história que a gente vai conversar depois, rapidamente. Quando ele dá o golpe e assume o poder, Caio Otávio vira o primeiro imperador romano, ele não acaba com esses álbuns, com essas pautas. Inclusive, elas se multiplicam e são divulgadas em algumas regiões estratégicas, só que não mais só falando das decisões do Senado, das decisões do próprio governo romano, e também contando alguns fatos importantes, incêndios, catástrofes, secas,
alguns tipos de eventos que vão acontecer dentro do Império e também alguns tipos de informações de províncias romanas. Vamos dizer que é um jornal, né? O primeiro periódico, surge aí um primeiro semanário de notícias, já que a coisa não era tão constante assim, né? Podia chamar aquilo de um jornal, mas era latino, era na língua latina, não abraçava as línguas locais. Com a medievalidade, com a decadência do Império Romano, com as invasões bárbaras em Roma, esse latim que servia de instrumento de comunicação, por mais que limitado com a população, ele vai se desfazer. As invasões bárbaras são invasões que destroem essa estrutura de comunicação, destrói a cadeia de administração do Império Romano e ruraliza a população, já que os bárbaros atacavam muitos núcleos urbanos, centros urbanos, atacavam fazendas romanas. Então era um Deus nos acuda, fugia para o interior, é aí que se organizaram os castelos, as grandes muralhas citadinas, a ideia de construir um espaço protegido, onde se instituiu a figura das vilas romanas e dos senhores feudais. O feudalismo pega toda essa documentação produzida na Grécia, em Roma, e são levadas para os mosteiros. Já se domina o papel, domina o papiro, muitos documentos escritos, alguns livros produzidos já no Império Romano, na sua segunda parte. E aí você acaba com essa comunicação com o latim, ela fica restrita aos mosteiros. É que você tem o domínio absoluto sobre a comunicação e sobre a informação dentro dos mosteiros. A linguagem oral era a linguagem das comunidades feudais, das vilas camponesas, aonde quem circulava pela Europa divulgando informações era a figura do trovador. O trovador que as trovas, que você sabe do Nordeste, os cordéis, onde você conta uma história rimando a história. Essa rima de histórias, a forma de você rimar os contos, rimar as notícias, até mesmo as críticas. Muito trovador acabou parando no cárcere por fazer críticas pesadas a nobres, a membros do clero. Outros elogiavam, contavam histórias fantásticas de onde vinham. O trovador era um viajante. Quando chegava, reunia a população numa vila em torno dele e ele declamava, através de poesia, da sua trova, um cordel, aquilo que estava acontecendo. Acreditava quem quisesse, acredite se quiser, mas os trovadores foram formadores de opinião, foram pessoas importantes, tiveram uma influência muito grande na comunicação entre aquilo que se estabelecia além do horizonte, além dos olhos, e aquilo que as pessoas constituíam como verdade nas suas comunidades, que eram interpretações muito subjetivas, muito pessoais. A vida cotidiana era expressa através da oralidade. E os documentos mais importantes ficavam sempre contidos dentro dos mosteiros, escritos em latim, dominados por um clero, que filtrava muito essas informações. Mesmo membros do clero, pessoas que eram ligadas à igreja, que eram formadas nesses mosteiros, tinham acesso bastante limitado aos documentos dentro dos próprios mosteiros. Havia a figura do chamado bibliotecário e o índex, que selecionava o que podia e o que não se podia ter acesso. Impedir, até mesmo para alguns membros da igreja, terem acesso a documentos considerados pagãos ou que contrariavam o discurso oficial da igreja. Isso vai se romper um pouco, e começa a se romper, com um movimento chamado humanista. A partir do século VIII, a Europa começa a estabilizar as guerras de invasões, os conflitos internos. A fome na Europa reduz um pouco porque as doenças e as guerras vão diminuindo e a população se estabiliza. Aí você tem um aumento da produção agrícola, por consequência um aumento populacional, uma circulação maior de pessoas, uma perspectiva de vida maior. E as práticas mercantis, as práticas comerciais começam a ganhar mais fôlego, começam a ganhar mais essência. E aí as trocas comerciais vão exigindo os registros, a língua escrita. Surge um grupo de pessoas que começa a buscar livros, trazer do Oriente obras, e começam, de certa forma, a minar essa autoridade e controle do clero. Dentro do próprio clero existem movimentos que querem romper esse domínio absoluto do clero. Um movimento humanista, que surge dentro dos próprios membros da igreja, ao ponto em que as publicações vão ganhando espaço, vão se multiplicando. Aí os copistas, como nós comentamos, que demoravam um ano para produzir uma obra como a Bíblia, por exemplo, passam também a produzir outras obras mais pagãs. Começam pessoas a escreverem sobre o cotidiano. Só que tudo isso, não se esqueça, copiando livros. A reprodução dos livros é uma coisa muito rara, muito cara, muito demorada. Nesse ambiente de expansão, surge a invenção de Gutenberg.
século XV, a imprensa de tipo. Isso muda tudo. Isso revoluciona por completo, o processo de tiragem e multiplicação das obras. Paralelo a isso, as universidades, a academia, a discussão laica, racional sobre os temas relevantes da existência humana, os primeiros experimentos, pesquisas, discussões sobre a química e a física, misturando um pouco a filosofia, a teologia e também as áreas de economia, de astronomia. Está nascendo o embrião do que a gente vai conhecer depois, já a invenção de Gutenberg está ligada a isso, ao renascimento cultural, que essa é uma outra história, mas é a ruptura entre o determinismo teocêntrico ou a imposição teocêntrica do poder fundado na igreja e a construção e a concepção de novas ideias fundadas na figura do ser humano, o antropocentrismo. A comunicação teve papel vital e a emergência de poderes justificados, muitos pelo discurso religioso, mas praticados, exercidos em cima do poder material e, entre outras coisas, do controle sobre a comunicação. Mas isso é uma outra história. Até lá.